nasceu em Rio do Sul, 1980. Ele é filho de Arnaldi e Vilma, de saudosa memória. Ele tem 3 irmãos, Maria Aparecida, César e Aldo. Casado com Viviane. Formado em odontologia, Univale 2001. Torcedor do Vasco da Gama. Católico romano. Rotariano, presidente 2011-2012. Música, rock nacional, hobby, viajar bastante. Prato preferido, polenta recheada. Bebida, uísque, socialmente. Admira simplicidade e detesta a arrogância. É ele, Rodrigo Juliano Gadotti, odontólogo rissulense, rotariano gente nossa. Estimado, obrigado por ter vindo aí na Boca do Povo, RBA, essa família Gadotti, família tão tradicional de Rio do Sul, né? Gente nossa, como eu falei há pouco. Obrigado por ter vindo. Obrigado, Neri. É um prazer para a gente estar aqui participando do seu programa. Na verdade, é um orgulho para a gente. É um programa que tem tanta representatividade dentro do Alto Vale e para a gente fica realmente orgulhoso de estar aqui. O Rodrigo, irmão da Popa, né? A Popa que a gente conhece há muito tempo, rapaz. Pô, a Popa. A estimadinha é muito no comércio gente boa. Isso, aquele jeitinho italiano dela atender. Realmente, essa família Gadotti, ó. E por isso que eu disse, é gente nossa. Estimado, a odontologia Gadotti está na boca do povo? Acreditamos que sim, sim. Na verdade, até essa foi uma brincadeira que foi feita aqui no início. Eu disse, olha, literalmente hoje vamos para a boca do povo. Como é que estamos assim? Você que no dia a dia, claro, formado desde 2001, Univale, como é que está no dia a dia a nossa odontologia? Século XXI, muitas novidades, tecnologias extremamente avançadas, a saúde do povo brasileiro também mudou bastante em termos bucal. Como é que estamos hoje com a odontologia em Rio do Sul, no Alto Vale do Itajaí? Por que não dizer no Brasil e no mundo afora? Hoje, na verdade, a odontologia no Alto Vale, especialmente em Rio do Sul, ela tem um quadro diferenciado, até posso dizer, do resto do estado e do resto do Brasil, quando se fala em saúde pública. Na verdade, na clínica a gente trata exclusivamente a parte particular, mas saúde pública, a parte odontológica em Rio do Sul tem uma capacidade de prevenção muito grande em relação ao índice de cáries, dentes perdidos e obturados, que é o que se fala em crianças de escolas municipais de 1ª a 4ª série. Em relação à parte de evolução tecnológica, o Brasil realmente é um país pioneiro, principalmente quando se fala em desenvolvimento de técnicas. Em relação a equipamentos, o Brasil ainda está um pouco atrás realmente dos países mais envolvidos. A gente acaba penando um pouquinho para a importação de equipamentos. Hoje, na verdade, a maioria do desenvolvimento de equipamentos na nossa área ainda se faz nos Estados Unidos e na Europa, em relação a equipamentos. Agora, mudou muito isso, né? Quem escutava aqueles barulhos, o barulho da máquina, que assustava, né? Isso evoluiu muito, né? Hoje, você entra num consultório odontólogo, você não escuta praticamente nada. Essa eu acho que foi uma das grandes evoluções, junto também com a evolução da anestesia, praticamente hoje ser sem dor. Uma das grandes queixas dos pacientes que a gente atende, a nossa média da faixa etária dos pacientes atendidos no consultório, pode-se dizer que é de 30 a 60 anos, a grande maioria. E o paciente de 40, 50, 60 anos passou por uma fase onde a odontologia traumatizou muito por causa de dor, por causa de falta de anestesia, muitas vezes anestesias que não eram tão eficazes. Então, realmente, hoje a odontologia está passando por um momento ímpar no seu desenvolvimento histórico. Que a gente vê coisa muito moderna, né? E a gente vê hoje o marketing muito forte em cima da capacidade profissional dos profissionais, dos odontólogos, mas também muito em cima do instrumental, essas cadeiras modernas, os consultórios extremamente modernos, fantásticos, acolhedores. Você sente bem hoje chegando num consultório odontológico. Antigamente se chegava com medo, com receio. Esse, na verdade, é um ponto principal, até porque hoje a gente, por exemplo, falando da nossa clínica, a gente fez uma clínica que hoje eu passo muito mais tempo na minha clínica do que em casa ou fora da minha casa. Então, assim, a nossa clínica faz com que é um local
que abrace bem os nossos clientes e principalmente para a gente também que está ali no dia a dia, é um local aconchegante, um local que nos permite fazer aquilo que a gente quer. Em relação a equipamentos, hoje existem a maior variedade de equipamentos possíveis. Vocês têm uma área de atuação muito grande, né? Eu fui lá fui dar uma pesquisada. A cirurgia ortognática, o que quer dizer isso? Onde é que ela entra? Para o nosso povo entender, numa linguagem bem popular. Na verdade, a cirurgia ortognática nada mais é do que uma subespecialidade, ou seja, um braço da odontologia cirúrgica que visa tratar o quê? Existem pacientes que por uma questão de trauma ou por uma questão de deformidade dento, por se tratar dos dentes, facial, por se tratar da face, por isso que se chama deformidade dentofacial, ele nasce ou com o queixo mais proeminente, mais para frente, ou um queixo para o lado ou para o outro, ou o queixo para trás, ou amassando o rosto para trás, ou muitas vezes tudo para trás ou tudo para frente. Então, assim, hoje existe uma variedade de processos ósseos que altera a formação da face. Então, a cirurgia ortognática visa fazer o quê? Visa reposicionar esses ossos para uma posição mais correta na face, que muitas vezes também acaba colocando a mordida numa posição correta e juntamente os ossos da face. Então, por isso que se chama cirurgia ortognática. Ela tem a função de corrigir os ossos da face. Isso se faz no consultório ou você tem que ir no centro cirúrgico, no hospital, para fazer esse tipo de cirurgia? Me parece que é uma cirurgia complexa, né? É uma cirurgia com o que a gente chama assim, uma agressividade um pouco maior, uma morbidade que a gente fala um pouco maior, mas existe um tipo que pode ser feito no consultório e vários outros que são feitos no hospital, sob anestesia geral, onde o paciente interna num dia e recebe alta no outro dia. Mas uma grande maioria das cirurgias ortognáticas são feitas no hospital. Para mexer nessa conjuntura óssea toda aqui, é feito algumas fraturas também? Para corrigir queixo para frente, queixo para trás, queixo torto para um lado, torto para o outro lado, como você mesmo falou e desenhou, aparentemente mostrando como é que ocorre ou como é que as pessoas às vezes aparecem e que tem que ser corrigido. É feito algumas fraturas? Tem que ser feito. Tem que ser feito? Tem que ser feito. Na verdade, assim, é um ponto de fratura estudado. Na verdade, são fraturas ocasionadas propositalmente, num local correto, numa posição correta, para que a gente consiga reposicionar essas arcadas e colocar elas na melhor posição possível. Mas são feitas fraturas, sim, microfraturas, sim. Esse tipo de situação não tem, então, aparelhos que corrigem. Tem que ser feito cirurgicamente e fraturando algumas situações que... A indicação dessa cirurgia são para pacientes geralmente adultos que já passaram a fase de crescimento e aonde o aparelho não vai conseguir modelar. O que quer dizer modelar? Quer dizer reposicionar as arcadas sem precisar de cirurgia. Ou seja, até o período de crescimento, o paciente ainda possui capacidade, através de aparelhos, de remodelar essa posição óssea. A partir que passou essa fase de crescimento, não mais. Então, isso seria assim, lá na mordida? Aquela mordida? Isso. Porque hoje existe muito problema ainda da mordida fora do... Existe. Existe muito ainda? Existe muito ainda. Principalmente, como a gente comentou, esses pacientes que estão com uma faixa etária de 40, 50 anos, que tinham medo, receio, ou às vezes até por falta de condição de profissional, falta de condição financeira e que agora realmente despertaram assim, não, eu vou querer começar a fazer esse tratamento. Então, esse tratamento nesses pacientes acaba envolvendo, sim, aparelho, cirurgia, para poder reposicionar essas arcadas. Esse tipo de tratamento, esse tipo de cirurgia, vamos dizer assim, entre aspas, o nosso sul, os tratamentos que são viabilizados via municípios, prefeituras, isso também é feito? Existem daí escolas onde eles fazem isso em forma de aprendizado. O Sistema Único de Saúde, se essa foi a direção da pergunta, o que ele faz? Ele faz com que esse tipo de cirurgia precisa de uma ortodontia, que é um aparelho colocado nos dentes normal primeiro. Existe uma série de outros fatores que envolvem uma questão não só cirúrgica, mas uma questão de preparo, uma questão de continuidade, uma questão de observação do aparelho e após a cirurgia também. O SUS, nesse momento, ele não permite a gente estar fazendo isso
em ambientes separados de escolas. Então existe sim esse tipo de cirurgia, por exemplo, que é feito via SUS, mas geralmente em ambientes escolas, onde existem alunos aprendendo e pacientes que se disponibilizam a ir para essas escolas e fazer esse tipo de cirurgia. Mas que existe. Claro, você estudou na Univale, ou se tivesse estudado na FURB, ou na Universidade Federal, enfim. Indo para uma escola dessa, é possível fazer isso via SUS daí? Onde tem esse tipo de formação, sim. Tipo de formação. Aqui em Santa Catarina, acredito que existe em Florianópolis, em Curitiba existe também, em Porto Alegre existe também, em Passo Fundo. Existem algumas universidades que têm esse tipo de formação. E esse tipo de cirurgia, ele é muito corriqueiro? Na verdade, assim, ele é uma cirurgia que ela não é o nosso dia a dia, porque ela não é uma cirurgia que é feita toda semana, todo dia. Ela é um número de cirurgias de 10 a 20 cirurgias ano, ou seja, de 1 a 2 cirurgias mês. Essa é a média da nossa equipe que opera. Uma média. Não quer dizer que seja todo mês isso. Sim. Ou não todo mês. Tem mês que pode fazer 3, 4, exatamente. Não fazer nenhuma. Mas não é a nossa grande realidade. Por quê? Porque isso é por exemplo, assim, você pega grandes centros, atendem pessoas do estado todo. Então, mesmo grandes centros, não se localiza apenas pacientes vinculados daquela região. E aqui, embora a nossa macro-região tenha em torno de 300 mil habitantes, vamos dizer mais assim, ou menos isso, a macro-região, ainda assim não é uma região tão grande a ponto de ter um número de cirurgias que expresse maior número que esse. E é uma cirurgia demorada? Essa cirurgia demora de 2 a 5 horas. De 2 a 5 horas. Depende do tipo da cirurgia, depende do que vai ser feito em cada paciente. Tem pacientes que apenas se operam as arcadas, tem pacientes que precisam se operar também a articulação, que é essa movimentação na frente da orelha, que muitas vezes o paciente tem dor e tudo mais. A estética do sorriso e a dentística entram junto nesse contexto? Até poucos anos atrás pensava que não. Hoje em dia, cada vez mais, a estética está influenciando em todas as áreas da odontologia. Porque assim, na verdade, antes que eu digo, há 5, 6 anos atrás, pensava em corrigir as arcadas, sim. O paciente tirava o aparelho, ia lá, fazia um clareamento, essa história toda. Hoje em dia, a estética está sendo muito bem estudada e muitas vezes ela é muito mais diagnosticada em relação a esse tipo de cirurgia, em relação a implantes, na verdade, em relação a tudo. Hoje, o nosso primeiro parâmetro de princípio inicial de tratamento é a estética. Em cima da estética, a gente vai ter que buscar, digamos assim, cirurgia ortognática, vai ter que buscar implante, vai ter que buscar algum tipo de tratamento da raiz do dente. Tudo hoje praticamente se envolve relacionado à estética. Claro, descartando a questão saúde bucal, né? A gente está pensando... Não, saúde bucal, claro. Isso é primordial. Isso é primordial. Mas passou a parte de saúde bucal, a estética hoje é o que orienta 99% dos nossos planos de tratamento. Nós vamos ao nosso primeiro intervalo e eu vou deixar uma pergunta. Onde é que entra a cirurgia plástica nesse? Ele entra num contexto junto? Depois do nosso intervalo.